Deixa eu contar um segredo para ele. Foi um tipo de burguesia que não vale nada que elegeu o senhor. Porque o povo, na realidade, queria algo muito melhor do que aquilo que estava sendo prometido pelo senhor, e parte estava desiludida, porque não conseguia enxergar aquilo que é a possibilidade de dar alguma coisa que o senhor não quer. O senhor quer pessoas ganhando o mínimo suficiente para que o senhor possa controlá-los. Nós, à direita, queremos que as pessoas enriqueçam e criem possibilidade de alavancagem social, coisa que o senhor não quer. Ora, ele fala mais uma das mentiras que ele fala. É interessante que as análises dos quatro que apresentaram aqui foram maravilhosas. Ora, o que o Lula fala quando ele vai no evangélico? Primeiro, nós somos majoritariamente católicos. Ok? É a faixa dos 50 e poucos, 60%. E o público evangélico está crescendo muito, o que nos torna cristãos, independentemente da igreja, majoritário a quase 80%. Sim. O que ele percebe? Lá na Igreja Católica, ocorreu num determinado momento uma deturpação por parte de algumas lideranças católicas, mas hoje os católicos já estão voltando para casa e dizendo: eu não sou aquilo que aqueles indivíduos que andaram inventando Marx e Cristo são a mesma coisa. Não são, são adversários e inimigos, porque o que o Marx quer não é o que o Cristo quer. Completamente diferente. E nós estamos voltando. Os cristãos evangélicos, eles estão avançando de uma maneira que eles conseguem dar para aquelas populações carentes uma alternativa que a última alternativa que tem, ou é a esmola que esse cara dá, que não serve para nada, ou é o crime. O que o evangélico está fazendo? Ele está conseguindo trazer ordem, e o problema todo é que para ele é que o evangélico é conservador, acredita na família, pai, bênção mãe, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro e vamos ter dignidade, olhando e orando para Jesus. É isso que ele não quer fazer. O que eu poderia agregar naquilo que foi falado tão bem pela Maria, pelo Danilo, pelo Arthur e por você? A nossa perspectiva agora é saber, ele já deu a dica, mentindo, só 90% tem Bolsa Família. Ele está dizendo, nós vamos comprar. Mas ele não vai comprar diretamente o evangélico. Sabe quem que ele vai querer comprar? Os pastores. A nossa percepção é, a partir de agora, vamos olhar para todos os pastores para saber quais são os que estão se vendendo. Porque esses pastores farão a mesma coisa que aqueles marginais andaram falando de Cristo e Marx ser a mesma coisa. Só que eles não vão juntar Cristo e Marx. Eles vão juntar uma coisa muito pior. Cristo e Lula. Aí é juntar Lúcifer com Miguel. Não tem como. Ou você é Miguel e coloca a espada no peito de Lúcifer, ou você é Lúcifer e transforma o universo no inferno. Não tem como. Mas ocorreram reuniões com a CNBB. A CNBB não representa a hierarquia da Igreja Católica. Ela é apenas uma espécie de reunião. Ela tem uma função, mas ela não representa a voz da Igreja Católica. Mas teve reuniões em que o público foi assistir lá, as reuniões daqueles bispos daquela direção da CNBB, e dizia: o senhor não nos representa, o senhor não é nem cristão, o senhor não é católico, falando para os bispos. Quando um bispo perde a autoridade moral e espiritual sobre o seu fiel, significa que está muito claro que eles não representam nada. É a mesma coisa como você está falando. Então já aconteceu. E isso está começando a ficar cada vez mais claro. O povo, por mais que apareça um pastor que nem o Messias, que vai dizer, o diácono, que vai dizer, não, veja bem, nós fiéis, não sei o quê. Não. O fiel sabe que aquilo que ele fala é completamente diferente daquilo que nós somos. Professor Suano, a culpa é dos Estados Unidos e o que acontece em Cuba? Não, e é interessante, poxa, eu vou pegar o gancho do que a Maria e do que o Danilo falaram, e é interessante, vamos supor que os Estados Unidos tenha acontecido como a Maria falou, concordo plenamente, tá? Mas os Estados Unidos, eles não prejudicaram. O que foi que os norte-americanos fizeram? O que nós vamos pegar é aquilo que vocês nos roubaram, porque o que vocês fizeram foi retirar propriedade e retirar capital norte-americano do momento em que vocês pegaram a PDVSA e tomaram conta de campos e empresas que pertenciam a nós. Então, vamos começar por aí. Mas quando a gente vê, se isso é real e, de certa forma, secou a torneira por quê? Porque Cuba estava sobrevivendo exatamente porque a Venezuela estava explorando o seu povo para garantir um governo, não era nem um povo cubano, um governo amigo. Nós aqui no Brasil, nós já demos muito para Cuba. Vamos pegar os mais médicos. O que foi aquilo? Aquilo foi uma exploração do povo brasileiro para entregar dinheiro para o governo cubano. Não foi nem para pagar os médicos cubanos. Eu morei em Brasília de frente
para médicos cubanos que faziam parte da administração. Naquele condomínio que eu estava, que era um condomínio de alto padrão de Brasília, pelo menos 40% era ocupado por pessoal do Mais Médico vindo de Cuba. Eu via alguns andando de branco, mas a grande parte lá não estava andando de branco, não. Eram indivíduos que vinham de vários outros segmentos do Estado cubano. Um deles que eu fazia boxe com ele, a gente brincava, ficava lutando boxe. Eu não tinha nada de médico, não. Parte deles ali eram administradores ou outras coisas quaisquer que eu não vou fazer ofensa. De vez em quando eu dava pau na minha internet. O apartamento da frente era um apartamento de cubanos que estavam lá. Aquilo ali foi dinheiro nosso, que foi embora porque o médico ganhava 15% a 20%. O resto tudo ia para o governo de Cuba. Então, quando você para ver, onde que está a grande culpa disso? É muito simples, Segre. Eu vou ser bem rápido mesmo. É muito simples, cara. Quando você teve a Revolução Cubana, o Fidel Castro se vendeu para o primeiro que poderia pagar para eles. Não quer dizer que ele não fosse meio vermelho. Quem era vermelho total era o Che Guevara, que não valia nada, com todo o respeito, porque ele era argentino. Mas é um detalhe. Mas é um detalhe. Ninguém é perfeito. Aquilo ali não valia nada. Mas ele se vendeu para o primeiro que estava lá. Em troca de não botar os mísseis, o que foi que o governo de Khrushchev fez? Deu os 100 mil caminhões que eles queriam para fazer a distribuição que era necessária no momento e passou a alimentar Cuba mensalmente com milhões e milhões e milhões de dólares, a bilhões de dólares por ano. O que Cuba fez? Criou a ilusão, já que tinha... É como aquele vagabundo que vai para uma faculdade privada porque o pai sustenta e acha que ele pode ir para o PSOL e vai pagar muito caro, mas vai, não, agora eu vou ser do PSOL, porque eu não sei o que é trabalhar. Foi o que aconteceu com Cuba. Aí botava o dinheiro lá e o que Cuba fez? Para criar a ilusão, já que não faltava nada, eles investiram na medicina, investiram em 2 segmentos só da medicina. A medicina, aquela que é pública, aquela que é a medicina preventiva, que é só tratar da parte do saneamento, e investiram em laboratórios de vacina e criaram a sensação de que isso era medicina de verdade. Pega um médico de Cuba e coloca para trabalhar com um médico de verdade que esteja... Não, nem se compara. Não dá para comparar. A questão de tecnologia. Não é porque eles são ruins, são mau caráter, não é isso, é porque eles não tiveram capacidade de avançar e eles querem. Mas o governo não permite, porque quer que eles fiquem fazendo o quê? Aquela medicina preventiva ou fiquem trabalhando no laboratório. Só que agora o dinheiro acabou. Acabou da União Soviética, acabou da Rússia, acabou da China, acabou da Venezuela. Tem nude por aí de algum ministro, alguma... Eu vou te dizer, vai ter um nude da alma deles, não apenas do corpo, porque o corpo é quase certo que deve ter. Ali eu tenho uma impressão, por favor, é apenas uma impressão, de que ali deve ter quase as festas brancas do PIDED, né? Jesus. Aquilo deve ter lá de tudo nesse celular. Ou seja, a gente pode ter ali certamente coisas escabrosas, mas é interessante, por exemplo, quando Danilo citou o fato do Adélio Bispo, foi assustador. É assustador como não é a Polícia Federal, é isso que as pessoas têm que ter. E eu peço desculpa, ser um policial federal apenas como cidadão admirador da Polícia Federal. Eu admiro mesmo a Polícia Federal. Eu acho que 70%, 80% da Polícia Federal é espetacular e é íntegra. O problema é que é o comando. Mesma coisa vive o Exército. Olha, foi assustador no caso do Adélio Bispo, que em menos de 40 dias se chegou à conclusão de que ele agiu sozinho, que ele era maluco, que aquele que aconteceu, o registro dele na Câmara dos Deputados foi uma falha de computador, porque ele não estava lá e que se ele estava, as imagens estavam erradas. Ou seja, em 40 dias... Se chegou a essa conclusão, eu tenho certeza que não foram os policiais da Polícia Federal que chegaram a essa conclusão. Isso veio por ordem superior. Uma explicação. E aí fica para mim o desejo, como cidadão, de que, poxa, a Polícia Federal ela mostra a sua integridade, porque ela é íntegra sim. Eu não estou aqui porque eu estou do lado de um policial federal. Ela é íntegra sim. E aí, isso que a gente fica. Aí vem a questão do que aconteceu agora. Porra, vai entregar a Polícia Federal, que já está mostrando que está de saco cheio. Veja as decisões do Toffoli. Ele exigiu que a Polícia Federal entregasse para ele tudo lacrado. Por que ele exigiu? Porque ele está com medo, porque parece que os policiais federais já não aguentam mais receber ordens indevidas, para não dizer ordens ilegais. E os policiais têm dignidade. Então ele já pega, entrega para ele, que vai entregar para a PGR. A própria PGR já está de saco cheio também. Tem gente da PGR, tem procuradores que já não aguentam mais. Mas vai ficar o Ronê e o Toffoli, detentores desse material. Porra, pelo amor de Deus. Que é uma questão que eu tenho colocado há muito tempo, com todo o respeito a toda a OAB, a todo o sistema judiciário, aos executores, como é que fala, os operadores do direito.
Mas eu não consigo entender como no Brasil você não tem a obrigatoriedade de você dizer quanto você recebeu e quem foi que pagou para uma ação judicial. Isso deveria ser regra, lei, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você contratar alguém, ele tem que dizer de quem veio, por quanto veio e como veio. Isso tem que ficar estipulado. Então, isso já é um problema. Mas, no caso, no lugar do caso, eu já ficaria preocupado. Porque, pelo histórico, pela vida pregressa das atividades dela, ela não ganhou nada. O problema todo é que aqueles milhões que supostamente veio não chegou aos 130,29, por quê? Porque interrompeu no meio, mas deve ter caído uns 70, 80 milhões na conta dela. Isso é muito pouco. Segundo o Barroso, não dá para um final de semana, tá? Segundo o Barroso, não dá para um final de semana. Mas, ainda assim, é um bom dinheiro. A grande questão é que quando você observa qual é a lógica disso tudo, ela me parece, a contínuo, acho que esse é o termo que dá para aquele office girl, no caso, mais cara da história do Brasil. Porque me parece que a função dela não é exercer o direito. A função dela é entregar para alguém, fazer as negociações e fazer os bate-papos, como aconteceu em determinadas ocasiões com aquele menino de ouro, que é o Galípolo, que teve que conversar com algumas pessoas, apesar de não haver suficientes registros. A grande questão que fica para mim é, tudo bem, ela vai defender isso. O que tem que ser revisto nessa questão? Tudo! O sistema inteiro está errado. Está errado o sistema como faz o processo judicial, de contratação de advogados, como que os advogados vão se portar, o fato de você ter especialistas em tribunais superiores, o fato desses especialistas em tribunais superiores normalmente serem parentes de ministros, sejam eles ministros do STF como ministros do STJ, o fato de você ter um sistema que está todo articulado em torno do STF, tudo tem que mudar. Agora, o que a gente já espera daí? Com todo o respeito, depois do discurso do Alexandre de Moraes, certamente ele vai dizer assim, para mostrar a integridade do nosso comportamento, eu não participarei em hipótese alguma de qualquer situação envolvendo e não admitirei. O problema todo é que são 11 caras que pelo menos 9 desses estão cometendo os mesmos deslizes éticos, não vou dizer crime, tá? Deslizes éticos, por exemplo, tem parente que participa, o parente vai e conversa. Sabe o que me parece seria a única solução para isso? Se aquele que contrata um advogado para a defesa, o outro contratasse o advogado de acusação, todos parentes de ministros. É a única forma de produzir equilíbrio. Mas o que você produziria aí? Você produziria uma oligarquia da oligarquia da oligarquia da oligarquia. Nós votaríamos a coronelismo inchado em voto, porque muito provavelmente eles se candidatariam depois à presidência da República.